Fala galera, professor Lincoln Ribeiro na área para dar início à nossa parte de física de mecânica, beleza? Então a gente vai começar a estudar mecânica e essa aula aqui é intitulada Introdução à Cinemática, beleza? Então vamos lá, nosso quadro já está todo montadinho ali numa boa, vamos explicar tudo com muita tranquilidade para que nós possamos entender, beleza? Então vem comigo aqui nesse quadro. Primeira coisa que eu preciso saber, cinemática. O que é isso, Lincoln? Sobre o que fala? Sobre o que iremos estudar? Então, gente, a cinemática não é nada mais, nada menos do que a parte da física que irá estudar os movimentos. Show de bola? Então, a cinemática será a parte da física que vai estudar os movimentos. Ah, é, Lincoln? É. Beleza, mas vamos entender. Vai estudar os movimentos sem se preocupar com as causas. Está se movimentando? Tá. Por quê? Não interessa. A gente vai estudar os movimentos. Aí teremos alguns movimentos que nós iremos estudar no processo do nosso curso. Nós teremos o movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, nós teremos o movimento vertical, teremos o movimento horizontal, lançamento oblíquo e teremos também o movimento circular uniforme e uniformemente variado, e isso vai compor a nossa cinemática, beleza? Então, já que você entendeu que cinemática é a parte da física que estuda os movimentos sem considerar as causas, precisamos abordar alguns conceitos importantes. Que conceitos são esses? O primeiro conceito é o conceito de ponto material. Lincoln, o que é um ponto material? Quando a questão falar acerca de um ponto material, vai ser um corpo no qual as dimensões desse corpo elas não serão relevantes para a questão. Beleza? Por exemplo, o seu comprimento, a sua largura, a sua altura não será algo relevante. Quer ver um exemplo? Um carro atravessa uma ponte com 20 metros por segundo. Então, beleza, esse carro, eu falei o comprimento dele, a largura, a altura? Não, só falei a velocidade. Então, se eu não falei as dimensões, eu considero esse carro como um ponto material, ou seja, um corpo em que as dimensões não serão consideradas. Já é o oposto disso aqui, ó, do corpo extenso. Por que, Lincoln, é o oposto? Porque o corpo extenso, as dimensões serão consideradas. Como assim, Lincoln? Olha só, se eu digo assim, um ônibus de 100 metros de comprimento atravessa uma ponte a 20 km por hora. Você percebeu a diferença? O ônibus ele tem 100 metros de comprimento para atravessar uma ponte. Ou seja, 100 metros é a sua dimensão. Então, esse corpo eu considero como um corpo extenso. Então, ponto material é o quê? É um corpo que eu não considero as dimensões. E um corpo extenso é um corpo em que as dimensões serão relevantes para a nossa questão, para o nosso exercício. Beleza? Então, com esses dois conceitos em mente, já fica legal. Um outro conceito importante é o conceito de referencial. Eu coloquei uma pergunta aqui que nos ajuda bastante a entender esse conceito de referencial. O referencial, ele também pode ser intitulado como ponto de vista. Ah, é? Então, toda vez que tu lê referencial, você pode dizer também que é o ponto de vista. Como assim, Lincoln? Vou te mostrar. Olha esse exemplo. Uma pessoa em um Uber a 100 km por hora está em repouso ou está em movimento. Aí, normalmente, em sala de aula sempre dá aquele conflito. Alguns dizem que ela está em repouso, porque ela está sentada, e o carro que está em movimento. Outras dizem que ela está em movimento, porque ela está dentro do carro em movimento. E aí eu te falo, não podemos nunca, repito, nunca, você nunca pode responder se um corpo está em repouso ou se o corpo está em movimento, a não ser que seja me fornecido o tal do referencial, que é o ponto de vista. Nós nunca podemos responder se um corpo está em repouso ou se o corpo está em movimento, a não ser que nos seja fornecido o referencial. E o que é o referencial? É o ponto de vista. Quer ver? Para responder essa pergunta, não tem resposta certa, a não ser que seja fornecido o referencial. Se essa pessoa, o referencial for o motorista que está dentro do Uber, se o referencial é o motorista que está dentro do Uber, essa pessoa, então, ela vai estar em repouso ou em movimento? Na perspectiva do motorista. E, Lincoln, se o Uber, o motorista olha para ela, ela vai estar em repouso, correto?
Sim. Agora, olha só. Uma pessoa fora do carro, num ponto de ônibus, que vê o Uber passar. Como que a pessoa fora do carro vai perceber o passageiro? Em movimento. Percebeu que eu dependo do referencial, eu dependo do ponto de vista para saber? Então, nunca podemos responder se algo está em repouso ou em movimento, a não ser que seja fornecido o referencial. Por exemplo, aqui, se o referencial fosse interno ao carro, essa pessoa aqui estaria em repouso em relação a ela. Agora, se fosse externo ao carro, o referencial, essa pessoa estaria em movimento. Tudo bem? Pô, tudo bem, Lincoln, tudo bem. Então vou te fazer uma pergunta para você pensar. Nesse momento, você está em repouso ou está em movimento? Poxa, Lincoln, eu estou sentado assistindo sua aula aqui com minha prancheta, meu caderno, minhas folhas. Então eu estou em movimento, né? Presta atenção no que eu acabei de falar. Nunca podemos dizer se um corpo está em repouso ou em movimento, a não ser que seja fornecido um referencial. Quer ver um exemplo? Se o referencial agora é alguém que está do seu lado, parado, você estará em repouso em relação a essa pessoa. Tudo bem? Agora vamos pegar um referencial distante. Se o referencial for alguma coisa fora do planeta Terra, e Lincoln, a Terra está rotacionando e está transladando, não é? Com velocidades altas. Então essa pessoa, eu em relação à pessoa fora da Terra, estaria em movimento, inclusive com uma velocidade bem alta, não é? Ou seja, eu nunca posso responder se um corpo está em repouso ou se o corpo está em movimento, a não ser que me seja fornecido o referencial. Por exemplo, eu, Lincoln, estou agora em repouso ou em movimento? Depende em relação ao quê? Por exemplo, eu tenho aqui o meu copo do Botafogo, olha só. Se eu coloco o copo do Botafogo aqui paradinho, em relação ao copo, eu estou em repouso. Show de bola? Agora, se eu colocar em relação a um carro que está passando aqui na rua do lado de fora, o carro está passando, vum, o carro vai me ver em movimento. Tudo bem? Tranquilo? Então, nunca podemos responder se algo está em repouso ou em movimento, a não ser que nos seja fornecido o referencial. Isso também vai interferir na trajetória dos corpos. Por exemplo, se eu tenho um avião aqui que está se movimentando e ele abandona essa caixa, qual será a trajetória que essa caixa vai fazer? Faz com o dedinho aí. No geral, as pessoas dizem que a trajetória é essa aqui, ó. Bum! Que é essa trajetória, uma trajetória oblíqua, não é? Show de bola. Horizontal. Gente, mas não. Depende do referencial. Você que está fora do avião, que está vendo o avião passar, você está vendo ela cair assim. Ou seja, isso aqui é para um referencial externo. Mas pensa comigo. E a pessoa que está lá dentro do avião? Como é que essa pessoa enxergaria? Presta atenção. Vou até pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o avião e a bomba, beleza? Então, olha só. O que está acontecendo? O avião está andando e ele abandona a bomba. Olha lá. Reversa. Olha só, o avião. Você que está fora do avião está vendo ele fazer um movimento aqui, ó, horizontal. Mas a pessoa que está dentro do avião está vendo o tempo inteiro essa caixa embaixo do avião. Se ela está vendo o tempo inteiro a caixa embaixo do avião, a impressão que ela tem é que a caixa está caindo em linha reta. Ah, é, Lincoln? É. Então a pessoa que está lá dentro está tendo a impressão que a caixa está caindo em linha reta. Então, se o referencial for interno, ele vai ver caindo em linha reta. Se for externo, vai ver caindo nessa parábola. Tudo bem? Então, até a trajetória depende do referencial. Um outro exemplo. Digamos aqui que eu tenha um trem e esse trem está se movimentando. Eu tirei fotos de 3 momentos diferentes dele. E nesse primeiro momento, tem uma pessoa lá dentro do trem que vai ver uma lâmpadazinha cair. Tudo bem? Essa pessoa que está dentro do trem e vê a lâmpadazinha cair, qual é a trajetória que ela vai enxergar a lâmpada cair? Ué, se ela está dentro do trem, ela vai cair assim, ó. Show de bola, ó. Vai ver a lâmpada caindo assim, ó. Né? De maneira vertical. Quem está lá dentro. E se o referencial for alguém que está num ponto, na estação de trem, vendo o trem passar? Como que ele vai ver a lâmpada cair? Vai ver em 3 momentos. Ou seja, a trajetória que ele vai ver ela caindo é essa aqui, ó. Olha a trajetória.
Ou seja, porque eu estou somando o movimento do trem mais a queda da lâmpada. Então a trajetória da lâmpada vai depender do referencial, ou seja, quem está vendo. Ah, é? É. Então, eu não posso determinar também a trajetória se eu não souber o referencial. Eu não posso dizer se um corpo está em repouso, movimento sem referencial, e a trajetória também vai depender do referencial. Quer ver um exemplo? Se esse avião aqui, ele tivesse uma hélice, diz para mim qual é a trajetória dessa hélice. Todo mundo faria que a trajetória aqui, ó, é rodando. Mas é só assim, ó, desse jeito, só para quem está onde? Dentro do avião. Lincoln, e quem está fora? Quem está fora vai ver a hélice rodando e transladando, porque o avião está fazendo isso aqui. Então vai ver algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar aqui de preto. Ó, rodando e transladando. Olha só como é que vai ver. Rodando e transladando, ó. Rodando e transladando. Ou seja, um movimento que nós chamamos de movimento helicoidal, em forma de espiral. Porque quem vê de fora está vendo o quê? Ela indo assim, ó. Ela está rodando e está transladando. Então a trajetória também vai ser determinada a partir do referencial, beleza? Então esses são os conceitos introdutórios acerca de cinemática, beleza? E a partir daqui a gente vai ver já a cinemática um pouco mais profunda, beleza? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ficar até o final. Não esqueça de continuar assistindo essas aulas do nosso curso, que são muito importantes para te ajudar, beleza? Tamo junto e um forte abraço.